Olá, boa noite. Estamos. Olá, Eli, tudo bom? Oi, Yuri, querido. Olá, Lula. Belo Horizonte. Boa noite. Pessoal, então, como vocês sabem, temos hoje um tema muito interessante. É a nossa 14ª live da meditação MAP, né? Relembrando, o MAP é Movimento Ascensional Planetário, é uma meditação com a ajuda de seres de luz, né? Pleiadianos, sirianos e cherokees, que fazem parte da terapia de frequências de luz, né? Então, Márcia Meduna, quanto tempo, querida? Seja bem-vinda. Olá, Silvana. Pietro, Clínica Viscardi. Então, estamos dando um tempinho aqui. Oi, Aninha, minha irmã querida. Essas lives é muito bom também porque a gente reencontra um monte de gente querida, né? Então é uma alegria muito grande. Tudo bom, Ivana? Prazer em vê-la, querida. Olá, Silvana, tudo bem? E as famílias aqui vão se encontrando também. Eu estou vendo aqui mãe e filha, né? Eu acho se cumprimentando, é muito interessante. É um grande encontro, né? Então é um momento de alegria, né? Olá, Francis, tudo bem, querida? Então hoje nós vamos falar sobre sim, tem uma pergunta, né? Relembrando que quando terminar esta live, daqui a 50 minutos, a gente vai salvar e depois nós retornamos às 10 horas para perguntas e respostas, né? Então tem uma pergunta se vai ter um curso de frequência da luz. Sim, e a gente vai, inclusive aqui no Instituto Pleiades, teremos um no final do mês, dia 30 de outubro, e acabamos de ter um neste final de semana. Muito bem. Então vamos agora focar na questão do tema da noite, depois a gente vai fazer a nossa meditação. Então, na minha busca espiritual, eu diria que o primeiro tema que pesquisei em profundidade foi a questão das crianças índigo, isso lá em 2006. O fenômeno chamado crianças índigo, que hoje já tem outros nomes, né, mais usado pela psicologia, chama de geração Z, geração Y e milênios, que é todas essas crianças que nasceram a partir da década de 80, que é o chamado de Y, depois veio o Z, e milênios, como o próprio nome diz, são as crianças em torno do ano 2000 do milênio, né? Então, se você observa, abre bem a sua mente, né?
vai ser uma palestra conceitual. Você sabe que a história oficial da humanidade, ela não chega a 10 mil anos, né? Vamos dizer assim, uma época muito primitiva, né, em termos tecnológicos, né, em termos humanos. E quando você analisa a evolução da humanidade neste planeta, tudo de desenvolvimento acelerado ocorreu nos últimos 70 anos, 100 anos, no século XX. Né? Nós estamos no início do século XXI. Então a pergunta que se faz é: o que aconteceu que, por exemplo, da década de 1950 para cá, que são 70 anos, foram feitas todas as grandes descobertas tecnológicas, né? Computadores, celular, internet, Instagram, Facebook, satélite, tudo que você imagina foi concentrado nesses últimos 70, 50 anos, comparativamente com os 10 mil anos anteriores. Então, o que é que mudou, né? E você vê que toda essa evolução, eu estou falando só da evolução tecnológica porque ela é mais fácil de ser percebida, né? Então, o que mudou? O que mudou foi a humanidade, né? E aí pode-se fazer a seguinte pergunta, né? O que houve nessa entrada no final do século XX, na entrada do novo milênio? O que mudou? Mudou a era. As eras astrológicas, né, são configurações. Vamos esquecer um pouco, né, dos aspectos astrológicos, né, que é da influência dos astros, das constelações sobre o ser humano. Vamos analisar esse aspecto que é muito mais complexo. Vamos pensar de uma forma mais simples, mais conceitual. A ciência mostra que o que controla tudo é a energia, né? É a energia que é mental, a mente sobre a matéria. Então, houve uma mudança energética, cósmica, que, de certa forma, acelerou os processos intelectuais, cognitivos da raça humana. E se você analisa hoje, na parte científica, na parte tecnológica, os maiores gênios que criam os programas, os aplicativos, a internet, não são idosos, são jovens, né? Jovens de 20, 18 anos, 20 anos, 30 anos. Então você vê que realmente existe uma nova humanidade, mais inteligente, né? E isto é resultado da nova configuração energética que está atingindo o planeta e o sistema solar como um todo. Quando eu iniciei as pesquisas em 2006, né, esse assunto era um assunto novo, né, porque hoje é muito conhecido o termo TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, né? Que são crianças catalogadas, né, como doentes, como desequilibradas. Por que elas são consideradas desequilibradas? Porque elas têm muita energia, hiperativas, né? Por isso que o termo fala transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Tem muitas energias. E tem déficit de atenção. Por que eles têm déficit de atenção? Porque a escola, principalmente a escola ocidental, é uma escola que não educa. Na realidade, ela só trabalha o aspecto cognitivo, racional do ser humano, não o aspecto abrangente. Por exemplo, a escola Waldorf, né, na base da antroposofia do Rudolf Steiner, ela aborda os dois hemisférios do ser humano, o lado analítico, né, o lado esquerdo do hemisfério,
e o lado, vamos dizer assim, espiritual, criativo, feminino, né? O lado da intuição. Então nós temos na realidade duas mentes, uma mente concreta, analítica, que é a mente que a gente vive neste mundo da matéria, e uma mente conceitual, que é o que nos conecta ao nosso eu superior, ao nosso espírito divino. Então, as crianças dessa geração, a partir do final do século XX, né, década de 80, por aí, elas têm um equilíbrio cerebral mais acentuado. Porque você observa que a humanidade ocidental, ela é mais de 95% destra. Se ela é destra, significa que o hemisfério dominante é o hemisfério esquerdo racional, que é o hemisfério que sofre a lavagem cerebral, né, das religiões, da família, da escola, etc. Então, essa nova geração, ela vem com um maior equilíbrio cerebral, com os seus aspectos intuitivos, mais sensíveis e mais inteligentes. Eles são seres muito inteligentes. É por isso que eles conseguem fazer todo esse desenvolvimento tecnológico, né, que a gente comprova no momento atual planetário. Então, uma das características dos índigos, vamos chamar esse termo antigo ainda, são muito inteligentes, né? Inteligentes tanto do aspecto analítico como do aspecto intuitivo. São muito críticos, né, com relação a o que se chama a normalidade da humanidade, né? Então, como eles são muito mais inteligentes e muito ativos, eles perdem a atenção nas coisas elementares, básicas da educação tradicional, que é estabelecida há dezenas de anos, né? Então, é como se assim o professor estivesse ensinando o ABC e ele já soubesse até o Z, né? Você vê que as criancinhas hoje com 3, 4, 5 anos, muitos jovens já usam o celular, o smartphone, o computador, o tablet com uma facilidade imensa, porque realmente eles têm uma maior, vamos dizer assim, capacidade de processamento mental, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que é que acontece? Existe uma humanidade, vamos chamar normal, ou melhor, normoses, no sentido de a doença de ser normal, né? Como você tem várias doenças que terminam com zis, né? Então, a normoses é o problema. A humanidade atual, ela é doente mentalmente dentro de um contexto muito baixo de consciência, né? Então, esses seres mais evoluídos, mais questionadores, mais inteligentes, mais desafiadores, eles não estão se encaixando ainda no padrão antigo, no paradigma antigo, que seria o normal. Então, o que aconteceu? Porque a criança, essa questão da criança índigo, isso é uma criação que veio dos Estados Unidos, né? Começou com a Associação Psiquiátrica Americana, a APA, chamada American Psychiatric Association, dos Estados Unidos. Então ela identificou que tinha uma nova doença. Por que essa doença não acontecia nas épocas antigas? Porque, de uma maneira geral, a quantidade de seres, vamos chamar assim, índigos, era muito pequena. E hoje o volume é muito maior. Então, foi observado isso. Opa, está acontecendo algum evento novo aqui e o sistema, né? O sistema educacional, o sistema médico está perdendo o controle. Então, o que a Associação Psiquiátrica fez?
inventou uma doença que não existia. É uma nova doença. E a Food and Drug Administration dos Estados Unidos, Agência de Alimentação e Drogas dos Estados Unidos, autorizou, em parceria com os laboratórios, e foi criado um medicamento que começou tudo com a Ritalina, né? Depois veio o Centralina, e tem uma sequência hoje de Ritalinas, onde o propósito é de domesticar, imbecilizar, na realidade, esses seres super inteligentes que é a esperança do planeta. Porque se você observar hoje, nós temos uma humanidade doente que está adoecendo o planeta, né? E se você observa, a maioria são velhos, né? São velhos que estão no poder. Você vê velhos na política, velhos nos altos cargos. Então, é uma transição, né? Porque esses velhos vão morrer. É uma bênção, né? Porque você sabe que os paradigmas da ciência, eles evoluem, não é porque os cientistas que criaram as teorias científicas, eu estou falando especificamente disso, eles não mudam, eles morrem presos nos seus velhos paradigmas, né? Então, só os novos, na continuação, é que vão evoluindo, né? Um exemplo clássico é do Albert Einstein, um grande gênio, né? Mas ele morreu sem entender, por exemplo, a física quântica e tantas outras coisas que já aconteceram. Então, a morte física é uma bênção, porque se não fosse assim, a gente ainda estaria nos princípios da teoria do geocentrismo, né? Lá do ano 1500, na época do Galileu Galilei, que a Terra era o centro do universo. Então, o jovem índigo, eu sou um velho índigo, nascido em 1950. Existe uma história que é a seguinte: a maioria dos índigos que estão reencarnando agora em todos os países, eles são, na realidade, reencarnação de índios peles vermelhas. Os peles vermelhas nativos da América do Norte. São almas velhas, muito sábias, né? Conectadas com a natureza, antigos lemurianos que migraram para a América do Norte quando a Lemúria afundou. E essa raça, ela não completou o seu ciclo evolutivo que as raças têm como propósito vir encarnar no planeta Terra. O que é que aconteceu com os peles vermelhas, com os incas, com a maioria dos nossos nativos? Eles foram exterminados pela raça branca, né? Pelos colonizadores, dominadores, chegaram com armas de fogo e eliminaram, exterminaram, causaram o genocídio e acabou com uma população de almas já velhas, prontas para, vou dizer assim, para a última encarnação ou para as últimas encarnações neste planeta, após cumprir a sua missão kármica e de contribuição para a evolução da alma, né? Então, eles tiveram o seu ciclo evolutivo natural, ele teve cortado. E como e a questão do sangue é uma coisa muito complexa, que eu não vou entrar aqui, eles não tinham mais aquele sangue com origem de pele vermelha para reencarnar, porque ficou uma população muito reduzida. Então, essas almas começaram a reencarnar em todos os países, de todas as cores de pele,
todas as etnias, que se chamou índigo. É por isso que eles são tão questionadores, tão críticos, né? Muitos são conectados com o xamanismo, né? Você vê que o xamanismo é um movimento planetário, né? Você vê nos Estados Unidos, você vê aqui no Brasil, na Rússia, na Europa. A questão da ayahuasca também, que faz parte da tradição xamânica, ou com ayahuasca, ou com peyote, ou com cogumelo. Tem várias fontes, né, para essas cerimônias com plantas de poder. Então você vê que existe todo um movimento planetário, principalmente com jovens, homens e mulheres, né, que buscam, né, esta reconexão à Mãe Terra, à Mãe Gaia, né? Então o movimento xamânico ele é uma coisa exponencial, e principalmente entre esses jovens. Qual é o grande problema, então, em termos de saúde dos índigos, né? Você sabe que o que domina o mundo ocidental é uma alimentação à base de química, né? De corantes, de ressalvadores de sabor, etc., coisas químicas, produtos industrializados, alimentação industrializada de uma maneira geral, produtos transgênicos, né, que não são produtos mais naturais. Então, esses seres têm um coeficiente vibracional mais elevado, assim, em termos biológicos mesmo. Então, essa alimentação tóxica, né, que as velhas gerações até que suportam, vamos dizer assim, com mais facilidade, esses jovens não conseguem, e aí tem muita alergia, muito estresse emocional, etc. Então, o processo de cura dos jovens, de uma maneira geral, de todo ser humano, na realidade ele é para se purificar em termos alimentares, né? Uma coisa muito danosa, são dois produtos que são bloqueadores do chakra coronário. O chakra coronário é aquele que nos conecta ao nosso espírito, ao eu superior, que faz você despertar a sua consciência. Se você não tem esse chakra harmonizado, você fica limitado a um estado de consciência aqui no mundo da matéria, no mundo 3D. Então, para a sua vida fazer algum sentido, você precisa ter coisas, se divertir, distração, comida, essas coisas, bobagens, muitas bobagens que enganam o ego, né? A pessoa fica só no nível do ego. Então, o primeiro passo fundamental para quem tiver essas características é purificação. Purificação alimentar, evite Coca-Cola e carnes vermelhas, carnes de mamífero e embutidos, porque eles são produtos que bloqueiam a pineal. E se bloquear a pineal, bloqueia o hemisfério direito do cérebro, a parte de intuição, e a pessoa fica restrito ao mundo da matéria. E os índigos, eles vêm sabendo intuitivamente que eles têm um propósito maior do que ganhar dinheiro, ter coisas e ter uma carreira, coisas desse tipo. Então, quando ele está desconectado do seu eu superior, ele entra num estado de depressão, de vazio existencial. Existem muitos suicídios entre os índigos, né? Existe muito suicídio com pessoas, com jovens tomando Ritalina. Eu vi um artigo há alguns anos atrás que muitos dos serial killers dos Estados Unidos, jovens, que enlouqueceram, saíram com uma metralhadora matando, estavam tomando Ritalina, né? Então, isso evidentemente nunca vai ser divulgado na grande mídia, porque é tudo corporativismo, né?
são negócios, interesses. Então isso não flui. Mas se você pesquisar, você vê. Então, a Coca-Cola é um produto que ninguém sabe que tem, é uma forma secreta, o que é um absurdo, né? Um produto mais bebido no planeta, que vicia, que dá diabetes, que dá problema cardíaco, a pessoa urina o cálcio do sangue, quer dizer, ele é um tóxico, né? Então, e além de todos esses aspectos negativos, a Coca-Cola bloqueia a pineal e você desconecta. O mesmo acontece com a carne de mamífero, principalmente do boi, que é morto em grandes quantidades e ele é mamífero, ele percebe que vai morrer, joga muita adrenalina, muito cortisol no sangue e as emoções, né, que a emoção é energia. Então no sangue dele vai o medo, raiva, pavor, uma carga energética negativa violenta, né? Que além de deixar a pessoa estressada, adoece, é geradora de câncer, como a própria ciência já comprova, né? Que carne vermelha é cancerígeno e bloqueia a pineal. Então, a outra coisa que essa nova raça, essa nova geração é muito sensível é a medicamentos alopáticos, né? Que são produtos químicos farmacêuticos. Então, a medicina que esses seres devem usar é a medicina natural, né? Seja homeopatia, acupuntura, antroposofia, coisas naturais. E muito importante a questão de manter os seus chakras, que faz parte do sistema energético, né? Os seus chakras harmonizados. Então a pessoa que tiver com esses sintomas, né, de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se vai para o médico, ele vai imediatamente recomendar Ritalina e afins, né? E muitas vezes isso aí diz assim, é para o resto da vida, né? E aí a criança fica um ser dopado, imbecilizado, essa aqui é a verdade. E cada ser humano vem a esse planeta para manifestar o seu potencial criativo, né? É para isto que a gente encarna nesse planeta. Então, se você tem um potencial imenso, né, de criatividade evolutiva para ajudar a sua evolução da alma e também ajudar os outros reinos. Eu não falo só ajudar a humanidade, né? Porque cada pessoa tem os seus talentos e as suas motivações, né? Então tem pessoas que a vocação dele, o talento dele é para tratar a terra, né? Pode ser um jardineiro, pode ser criar de animais, etc., né? E seres humanos, e etc., e da mãe terra, etc. Então está tudo, não existe missão melhor ou pior, né? Na realidade, cada um que tem um chamado do coração, um propósito, né? Não é questão de ter mais dinheiro, de ter mais status, que é uma bobagem, porque é tudo passageiro, a pessoa vai desencarnar e vai ficar as coisas da matéria. Então, o índigo, ele tem que ser uma pessoa que medite, né? Que busque a sua verdade, busque expandir a sua consciência, de tal maneira que ele esteja em paz, né? Pode ser que a família, o resto da humanidade, ache que ele é um babaca, porque não entrou no fluxo do materialismo, de ter o carro mais bonito, de ter a profissão mais rica, que dá mais dinheiro. Ele, muitas vezes, ele leva uma vida simples, tranquila, gosta da natureza, meio desconectado, né? Então, ele está em paz. É isso que é o propósito da vida, na realidade, para qualquer ser humano. É estar em paz consigo mesmo, né? Então, quando você está em paz com você mesmo, as intuições que vêm do seu eu superior, elas fluem naturalmente, né? E aí vai trazendo a clareza mental, a sabedoria, a amorosidade e o poder, que é uma questão interna de cada um, né? Não é externa.
Como eu tenho falado já em muitos livros e palestras, etc., né? A gente ainda é dominado pelas forças involutivas das trevas, o nome que quiser chamar, né? E eles dominam, né, a medicina alopática, os laboratórios e muitas outras coisas, né? Então, seres iluminados acabam caindo e sendo enganados, né, na ilusão das coisas do ego, né? Uma pessoa normal, retardada, vamos dizer assim, para isso aí, para ele tá tudo bem, tem um carrinho bonitinho, uma casinha bonitinha, as coisinhas tudo bonitinha, roupinha de marca. Ele acha que se realiza com isso, né? Quer dizer, uma pobreza de espírito, mas está tudo certo, né? Porque depende do nível de consciência de cada um. Mas para um índigo de alto potencial, alta inteligência, de percepção avançada, né, para a sua época, estão além do seu tempo, né? Então, essas limitações, essas pequenez do mundo moderno, contemporâneo, é uma limitação muito grande, sabe? E aí traz muita tristeza, muito vazio existencial, muita falta de propósito na vida. E quando a pessoa fica tomando esses produtos pelo resto da vida, ele vai atrofiando, né, a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade intuitiva, né? Então, existe esses fatores, né? Então, e uma das questões fundamentais para o processo de cura do TDAH é a questão da harmonização dos chakras, né? Harmonização dos chakras, boas emoções, porque eles são muito mais sensíveis às emoções, às confusões, brigas de pais, pressão do trabalho, eles são mais sensíveis, né? É como, de uma maneira geral, comparativamente o homem e a mulher tem mais sensibilidade, né? Então, o ser índigo, ele, por ter mais equilíbrio cerebral maior, o seu lado feminino também é mais acentuado, né? Então, ele fica mais sensível. O homem primitivo, o macho, entre aspas, ele é um bruto, né? Ele não tem sensibilidade nenhuma, né? Então, à medida que a pessoa vai expandindo a sua consciência na direção da luz, da sabedoria, da amorosidade, ele vai ficando cada vez mais sensível, né? E essa sensibilidade ocorre pela ativação do lado direito feminino do cérebro, né? Muito bem. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora a nossa meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, que nós temos um grupo, né, no WhatsApp. Isso é uma meditação aberta para toda a humanidade, para todas as pessoas, que deve ser feita todas as noites, como se fosse uma prece, uma invocação, onde você invoca os seres de luz, são pleiadianos, sirianos e cherokees. É essa equipe multidimensional, multidisciplinar, que nós trabalhamos com eles na terapia holística de frequência de luz. Você pode acessar o nosso site, chamado Frequências, no plural, né, de luz, tudo junto, frequenciadeluz.org, O-R-G. Então lá você vê, e nós temos também no Instituto, onde nós estamos aqui, em Aldeia, na zona da Mata Atlântica, pertinho de Recife, né, Pernambuco, onde nós temos um centro de treinamento holístico, frequência de luz, fazemos meditações, fazemos cerimônias xamânicas e fazemos também os atendimentos holísticos, os clientes vêm para cá, né? E temos um grupo do WhatsApp, né? Tá no meu número de WhatsApp aí. Então, quem participa do grupo do MAP, a gente coloca no grupo, troca experiências e eu acompanho isso juntamente com os participantes.
Então, o que é o MAP? É uma meditação, foi trazida pelos seres de luz, né? Fazem parte da equipe da terapia de frequência de luz. Então, antes de dormir, todas as noites, você se prepara para dormir, faz a grande invocação, que é uma prece universal, a gente vai fazer daqui a pouco, e invoca os seres de luz, os pleiadianos. O mantra é Aloha, 3 vezes. Os Cherokees são seres do plano astral que fazem limpeza emocional. O mantra de invocação é Akita Mani Yo, 3 vezes. E para os sirianos, que fazem limpeza do cérebro reptiliano, o mantra de invocação é Ia Yuma, 3 vezes. E aí você coloca as suas intenções, né? Naquilo que você gostaria que seja trabalhado a nível mental, emocional ou mesmo físico, né? Alguma coisa que está atrapalhando a sua evolução espiritual, né? Então, nós vamos fazer uma rápida meditação. E ela funciona mais, vamos dizer assim, como um treinamento, né, para você. Mas é um trabalho que você vai dar continuidade, né, de preferência todas as noites, antes de dormir. E então, enquanto você dorme, esses seres de luz trabalham no seu campo áurico, né, harmonizando os seus chakras, o corpo etérico, o corpo emocional, o corpo mental, né? E você coloca as suas intenções, as suas prioridades, certo? Deve ser feito por 108 dias. Nós temos textos que explicam isso, né? Então, quem não ainda fez, entre em contato comigo. Eu tenho várias lives também no YouTube sobre o MAP, tá bom? Então, vamos começar a meditação. Quando terminar, daqui a uns 10 minutos, eu tocarei novamente. Quem quiser continuar dormindo, se já estiver pronto para dormir, pode dormir. E quem não quiser, nós vamos retornar às 10 horas, e aí só para um bate-papo, perguntas, respostas, etc, tá bom? E aí a gente vai mais uma meia hora até 10h30, o tempo que for necessário. Muito bem. Então vamos começar a nossa meditação. Feche os olhos. Não precisa mais ficar olhando para o vídeo. Faça algumas respirações lentas e profundas. Lembrando que a gente forma aqui uma grande egrégora, né? Um campo vibracional que nos une a todos, apesar da distância física. Eu vou recitar a grande invocação. Você pode recitar junto comigo, repetindo, baixinho ou só mentalmente. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e aqueceram. Do centro a que chamamos raça humana,
cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora fazer a invocação dos seres de luz e você repete junto comigo. Os pleiadianos. 3 vezes. Aloha. 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 Cherokees. 3 vezes. Akita Maniyo. Akita Maniyo. Akita Maniyo. Sirianos 3 vezes. Ia Yuma. Ia Yuma. Ia Yuma. E agora você coloca a sua intenção naquilo que deseja que seja trabalhado. E você pode fazer isso mais tarde, se não for dormir agora, quando for dormir. Faz novamente. E você pode ficar numa posição confortável, da melhor forma que você preferir. Quando terminar, eu tocarei o sininho novamente e já para desligar, salvar o vídeo e depois eu voltarei às 10 horas.
Estamos encerrando agora e retornaremos daqui a 10 minutos para perguntas e respostas.